Olá, como vai? Tudo bem? Maravilha, olha aí, ó. Já estamos caminhando para metade do curso, você nem percebeu, e a vida é assim. Quando nos colocamos à disposição do conhecimento, amplificar ou abrir leques numa nova profissão, e com certeza em alguns meses você estará pronto ou pronta para abrir o seu próprio consultório ou atender online as pessoas necessitadas. Muito legal, muito bom mesmo. Agora, hoje nós vamos estudar sobre castração, porque dela advém um olhar histérico ou não da vida. É triste quando esse olhar entra no mundo da histeria, da fixação e da fantasia. Porque Freud nos ensina, nos explica, e eu vou falar para você já já, estou fazendo uma introdução, da importância da castração. E Freud diz ainda mais. Ele diz que se o homem não tivesse o superego, que é o intermediário entre o inconsciente e o consciente, é aquele que controla o viver externo da vida, o homem só viveria em pancadarias para se alimentar e praticando sexo. Porque a natureza é o desejo, é a vontade, é o afeto, é o que o homem quer. Ele tem prazer na comida e no sexo. E esses prazeres foram diluídos, pulverizados, porque o inconsciente está sempre trabalhando. Olha, não pode. E o inconsciente também é trabalhado naquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. Então, na estrutura psicanalítica, o inconsciente, segundo Freud, é o que nos comanda. Nós não temos poder para ser o que queremos ser, fazer o que queremos fazer, viver como queremos viver. Senão estaríamos bem o tempo todo, porque qual ser humano normal e natural que no seu consciente quer ficar com depressão, bipolaridade, histeria, um olhar periférico do mal ao seu respeito? Então, tudo isso é uma comprovação de que Freud estava certo e de que nós vivemos atrelados ao inconsciente. E a psicanálise tem essa força porque ela trabalha diretamente no inconsciente. Existem terapias cognitivas, comportamentais, que trabalham a parte externa, a repetição, enfim. Não que a psicanálise também não dê valor a esse formato, mas se não for trazido à tona a problemática, no caso a fixação, não há formato nenhum no mundo que faça você ficar bem. A não ser o trabalho psicanalítico terapêutico que entra, viaja no teu inconsciente, traz do fundo da sua alma situações que foram gravadas e cravadas e fixadas desde a sua infância. Ela vai ditando o caminho ao longo da vida, ela vai escrevendo na sua mente e vai construindo sinapses que será a condução dos seus anos de vida. Então é importante nós sabermos um dos pontos principais que causa esse olhar um pouco histérico ou muito histérico num menino ou numa menina. Nos estudos, Freud detectou que, quando criança, 4, 5 anos, ninguém tem a anatomia humana em seu conhecimento, principalmente quando se é criança. A criança sabe que quem tem cabeça, que tem mão, mão, pé, anda. Essas coisas são naturais porque ela enxerga isso. Agora, no inconsciente dela e no consciente, que vai jogar para o inconsciente, é que ela é uma pessoa incompleta no caso da menina. Por quê? Porque o homem tem o pênis,
que ela descobre através do irmão, do pai, de um amiguinho, enfim, da diferenciação da vida do homem e da mulher, e aquilo entra como uma incompletude dentro da vida da menina. E entra numa fixação, aí a menina começa a se entender inferiorizada, começa a se vitimizar na vida, acha que ela não é favorecida porque algo nela está incompleto, não foi construído. E ela vê poder no homem, ela vê superioridade no homem, assim como o homem também. Tudo isso no consciente, porque ela está descobrindo. Muito bem, então retomando, entrou uma ligação aí no meio, acabou complicando um pouco o vídeo. Não há uma inferioridade feminina. Há uma diferença, mas a criança não entende. E existem dois polos importantes para que você entenda. Não são todas as mulheres ou todos os homens, que eu vou falar já já sobre a castração, que têm essa visão histérica. Muitas pessoas ressignificam, crescem 6, 7, 8 anos, descobrem que a mulher é assim, né, que ela não tem o pênis e que o homem tem porque tem, para algumas funções, e o dela para algumas funções, e toca a vida, toca o barco e fica tudo bem. Mas quando a neurose se instala, quando essa fixação entra com tudo isso que nós falamos sobre inferioridade, vitimismo, né? Existem pessoas que estão sempre achando que o mundo deve alguma coisa para elas, as pessoas devem alguma coisa para elas, e elas acham que são assim, que é personalidade, mas não. Está tudo ligado ao seu aparato sexual, que é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano, como eu disse há pouco no relatório um dos relatórios de Freud. Muito bem, então o homem, por sua vez, ele tem medo da castração do pai. Quando ele vê que ele tem o pênis, que a mulher não tem, que a mãe não tem, e o pai tem, então o pai tem o pênis, é o poderoso, é o forte, e ele tem o poder da mãe por quem o filho se apaixona, por quem o Édipo é aflorado, por quem há esse amor intransponível, e há uma concorrência inconsciente com o pai. E o que ocorre nesse momento? Ele tem medo de que o pai o castre e o faça mulher, como a menina, que ele possa perder o pênis. E isso causa um trauma, uma dificuldade de se situar como homem na vida muito grande. Como eu disse há pouco, em algumas pessoas isso ocorre. Outros fecham o Édipo de forma normal, como a mulher fecha o Édipo, a Electra, de forma natural e normal, e segue a vida com as suas neuroses. Como Freud diz, todos nós somos neuróticos, uns com mais ênfase, outro com menos, mas todos nós temos problemas e neuroses em nossa vida. Eu tenho um paciente, ele não está muito tempo comigo, mas ele é o fato exemplar no trato da castração. Ele foi sempre criado como filho único, mimado, um garoto que foi bem tratado pelo pai, pela mãe e tal, no sentido de nada faltou além do mimo, mas com o tempo ele descobriu, ele tinha uns 13 anos de idade, que o pai traiu a mãe. O pai traiu a mãe. Aquilo entrou de uma certa forma dentro dele, no seu inconsciente, como um furacão. Por quê? Naquele momento o pai perde toda a integralidade de super-herói, de homem confiável. A mãe como vítima. E o amor do filho pela mãe, a reconstrução que ele começou a querer ter com o pai, nos fez arremeter não somente essa fixação do pai em toda a sua vida, ele com 30 e poucos anos hoje, formado, noivo, mas mora com o pai. Tem medo o pai é uma pessoa um pouco rigorosa,
ele tem medo de sair de casa e o pai cometer algum ato, um atentado, alguma coisa contra ele ou contra a futura esposa. Algo praticamente inaceitável, porém na mente dele aceitável. O pai o ama, eles moram juntos, têm suas diferenças, e ele como filho traz na sua janela de memória, lá atrás, essa castração mal fechada. Esse Édipo mal fechado, esse medo incessante do pai desde então, e aí entra a decepção, e hoje ele não consegue se desvincular do pai. Primeiro, com medo da castração, que é algo que ele tem na infância, no seu inconsciente, e ao mesmo tempo a fase do perdão que ele não conseguiu deliberar para o pai quando descobriu a traição e outras traições do pai ao longo da vida. E a sua mãe veio a falecer de câncer. Morreu, ele ficou com o pai, e todo esse emaranhado, e ele tem esse profundo sentimento de dor, de melancolia, de solidão, por isso que ele me procurou. Ele não tem nenhum sintoma assim grave de bipolaridade, depressão, não, ele trabalha, estuda, namora, é apaixonado também com o pai, mas é algo dentro dele que não fecha, não fechou, que está entrelaçado com a castração e com a decepção. E ao não fechar o Édipo e a decepção, não haver um perdão para com o pai, ele não consegue se desvincular do pai. E ele usa a parte financeira, porque o pai ajuda, ele não tem custos, altos custos na casa dele, então ele usa tudo como parâmetro para não ter a sua vida própria, já como um homem prestes a casar. Então você vê que essa fixação, que essa construção de sinapses, como ela nos empurra ao longo da vida a esse formato de vitimismo, inferioridade, começa a ter dentro do seu dia a dia a forma de não resolver ou não ter resolvido ou não conseguir resolver aquilo que está impregnado em seu inconsciente desde sempre. A última sessão ele chorou. E é um cara que não chora. E ele falou, é muito forte isso que você está me falando. Ou na devolutiva no final, que eu sempre dou. É uma característica minha como psicanalista de trabalhar. Então você vê que aquilo emergiu, que aquilo ressuscitou e veio do inconsciente. Tá bom? Então que você fique esperto e que você estude bem esse tema. E eu te vejo na próxima aula. Até já!